Bem-vindo ao Dor em Doses, o podcast de saúde da Rede Dor, seu canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e de sua família. Acompanhe nossa programação semanal às 18 horas no Spotify e no YouTube. Meu nome é Antônio Aurélio, eu sou cardiologista da Rede Dor. Nós estamos diretamente do Congresso Internacional de Cardiologia da Rede Dor em uma edição especial de conteúdos sobre a prevenção e doenças do coração. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre infarto em jovens. Estamos hoje aqui com o Dr. João Poeis, cardiologista da Rede Dor, em Brasília, no DF-Star, para falar sobre o acometimento das doenças coronárias e as doenças do coração em pacientes jovens. Olá, João, tudo bem? Olá, Antônio. Prazer estar aqui falando sobre esse tema com você. Infarto em jovens, João, é um mito ou uma verdade? Antônio, infelizmente é uma verdade, tá? Os pacientes jovens, eles podem ser acometidos precocemente pela doença coronariana, que são as placas de gordura nas artérias do coração, principalmente se eles têm um histórico familiar de doença coronária na família. Então, muita atenção se seu pai ou um irmão mais velho teve um infarto ou precisou de uma cirurgia para botar uma ponte de safena, uma mamária, ou colocou o stent, com menos de 55 anos, se for do sexo masculino, ou com menos de 65 do sexo feminino. Isso pode significar que tem algo hereditário e manifestar uma doença coronariana mais precoce, tá? Temos que também ter muita atenção com colesterol. Existe a hipercolesterolemia familiar. Então, são pacientes muito jovens, com colesterol alto desde a adolescência. Normalmente, ele nem sabe que tem esse colesterol alto. Nós, homens, por exemplo, não temos hábitos de ir ao médico. Mulheres já vão ao médico desde que começam a menstruar, fazem exames de sangue, mas os homens não. Então, às vezes, ele já está ali há anos com uma carga de colesterol alto. E a primeira manifestação pode ser um infarto do miocárdio de forma muito precoce e às vezes até fatal. Perfeito, João. Então, um jovem que tenha um parente na família de primeiro grau, que tenha tido um infarto, você aconselharia a fazer uma avaliação cardiológica e procurar um cardiologista para poder tomar as medidas preventivas possíveis? Exatamente, Antônio. Hoje a gente já sabe que esse paciente que tem esse familiar, ele precisa procurar um cardiologista de forma muito precoce. Idealmente a partir dos 20 anos, pelo menos para fazer um exame de sangue, ser examinado e um exame de sangue simples, olhar a glicemia e principalmente o seu colesterol. Hoje é recomendado pelas principais sociedades de cardiologia, as principais diretrizes, se o colesterol está alto, mesmo sendo jovem, deve ser tratado. Tá? O que a gente via, infelizmente, no passado era aquela inércia do médico, onde o paciente jovem com colesterol alto, muda o estilo de vida, melhora a alimentação, atividade física. A gente sabe que se o problema é genético, isso não vai resolver, né? O colesterol vai continuar muito alto e a gente precisa de medicação. Então, a gente não pode negligenciar só porque é jovem. Nós não temos que esperar esse paciente formar as placas de gordura, ter o evento cardiovascular para depois tratar o colesterol. Fantástico. E um jovem, o que ele pode fazer, tendo ou não história na família, para poder prevenir o aparecimento da doença coronária? Qual o estilo de vida que ele deve adotar? A gente sabe, hoje em dia, eu fico um pouco preocupado com os jovens, com a proliferação do uso de cigarros eletrônicos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também a respeito do que o jovem pode fazer para poder prevenir o aparecimento da doença cardiovascular. Tá, então, se você já tem um histórico na família, é o que a gente chama de um fator de risco não modificado. Se você tem a genética, você não tem o que fazer. Então, você tem que tentar evitar ter outros fatores de risco que vão somar a esse hereditário e aumentar seu risco cardiovascular. Como, por exemplo, diabetes, hipertensão, né? Que você previne você tendo um estilo de vida saudável, não ficando obeso, fazendo atividade física regularmente, tendo uma boa alimentação. Tabagismo, a gente sabe que é um grande fator de risco. Cigarro eletrônico faz tão mal quanto para o coração.
Nós tivemos um caso recente no hospital de uma jovem de 40 anos, fez um infarto agudo do miocárdio, dissecou uma coronária, que é uma entidade mais rara, não foi por formação de placa de gordura, mas o principal mecanismo dessa paciente foi o cigarro eletrônico, né? Então tem que procurar evitar esses outros fatores de risco que a gente chama de modificáveis, para não agregar mais um fator de risco àquela hereditariedade que você já tem. Perfeito. E o papel da obesidade e do sobrepeso, João? A gente sabe que tem aí uma pandemia de obesidade, né? Queria que você falasse um pouquinho também para os pais, como que a gente deve estimular aí adolescentes, crianças, para poder prevenir o desenvolvimento do sobrepeso e obesidade. A obesidade é um grande problema mundial, né? E foi através da obesidade em pacientes jovens, que eu acho que, se eu não me engano, na década de 90, acho que foi um americano que faleceu por uma causa externa, e na autópsia viu que ele já tinha algum grau de aterosclerose. E aí se começou a falar muito, combater a obesidade infantil, né? Então a gente sabe que o processo de formação de placas de gordura às vezes começa muito precoce, principalmente nesses pacientes obesos. E quando a gente vai tratar uma pressão alta, ou um colesterol, ou um diabetes, às vezes isso tudo é consequência da obesidade. Então hoje o cardiologista está muito focado na obesidade. A gente tem que enxergar a obesidade como uma doença, a gente tem que tratar e não só ficar ali focado naquela pontinha do iceberg, que é tratando a diabetes, a pressão alta e o colesterol alto. Então, se eu já combater a obesidade, eu vou prevenir o aparecimento dessas patologias e, consequentemente, a doença cardiovascular. Então, isso deve ser combatido desde a infância. É muito mais fácil mudar os hábitos de vida de uma criança, de um adolescente, do que, às vezes, uma pessoa já na sua quarta e quinta década de vida. Perfeito. Vamos imaginar que tem um jovem escutando a gente agora e ele resolve fazer uma mudança de estilo de vida. Ele está com sobrepeso, sedentário, o pai dele infartou por volta dos 55 anos e ele quer começar uma atividade física. Qual que é a sua recomendação? Ele deve procurar um cardiologista, fazer uma avaliação antes do início dessa atividade física? O que você orientaria para quem está nos escutando agora e quer começar a mudar o estilo de vida e iniciar uma atividade física, mas já tem na família uma história de cardiopatia? É sempre indicado uma avaliação médica, né? Uma avaliação médica simples, o mais importante é o médico conversar, examinar o paciente. Um simples eletrocardiograma já nos traz muita informação. Se necessário, vai fazer um teste de esforço ou um ecocardiograma, até para descartar outras patologias, né, Antônio? Às vezes a gente vê uma morte súbita num jovem e a gente pensa no infarto. Não necessariamente. Nesse paciente jovem, a principal causa de morte súbita não é nem a placa de gordura. Ele pode ter uma doença genética, como a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma das principais causas de morte súbita no atleta, né? E é uma doença que a gente diagnostica com simples... Um eletro, às vezes, já não dá informação, mas um ecocardiograma já diagnostica os maiores casos de cardiopatia hipertrófica. Então, vale a pena, sim, a avaliação médica antes do início de uma atividade física, ainda mais se você vai praticar uma atividade física de uma intensidade maior. Vale, sim, com certeza, essa avaliação com um cardiologista antes do início. Perfeito, João. Excelente. Em relação à adesão ao tratamento dos jovens, qual que é a sua orientação em relação a uso? Jovens, eles têm uma certa resistência ao uso de medicações a mais longo prazo, seja para o tratamento de hipertensão, seja para o tratamento do colesterol, seja para o tratamento do diabetes. Há uma expectativa de que nada vai acontecer com ele. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da adesão e do segmento cardiológico sistemático ao longo da vida desse indivíduo jovem. Antônio, essa adesão, acho que o principal culpado, às vezes, dessa não adesão somos nós médicos. Eu acho que a gente, no consultório, a gente tem que, entre aspas, perder um tempo explicando para ele todos os riscos. A gente já sabe que a hipertensão, hoje a gente fala até em pré-hipertensão, nesses pacientes muito jovens, ao longo de anos, aumenta o risco cardiovascular. Então, eu creio que quando o médico explica detalhadamente que esse paciente tem que aderir
a um tratamento. E às vezes o tratamento é não medicamentoso. Vários pacientes no consultório jovens, que às vezes estão sedentários, estão ali 8, 10 quilos acima do seu peso ideal, que eu faço um diagnóstico de uma hipertensão leve, eu friso muito para ele a importância de controlar essa hipertensão, e de acordo com as nossas diretrizes, eu posso dar 6 meses para ele mudar o estilo de vida. E a gente vê que esse paciente, quando volta, ele perdeu o peso, está fazendo atividade física, se alimentando melhor, ele deixa de ser hipertenso sem usar medicação. Esse é o melhor cenário possível, né? Claro que tem casos que não tem jeito, ele vai precisar usar o remédio, e cabe a nós explicarmos todo o benefício, explicarmos que o que mais mata no mundo é infarto, a segunda causa de morte no mundo é AVC, e depois só que vem o câncer. A gente morre de medo do câncer, mas o que mais mata é infarto e AVC. Então, quando a gente explica que controlar esses fatores de risco desde jovem, eu vou diminuir muito a probabilidade disso acontecer, eu creio que a gente consiga que o nosso paciente tenha uma boa aderência ao tratamento proposto. Excelente. Eu queria que você aproveitasse esse momento também para poder desmistificar um pouquinho o que existe em relação ao uso das medicações para o controle do colesterol, né? A gente sabe que com a internet, o múltiplo acesso à informação, há uma disseminação assim, de fake news, né, não científicas sobre o uso das principais medicações para o controle do colesterol, aí, que são as estatinas, né? Mas os jovens, eles sofrem muito esse impacto, né? Queria que você falasse um pouquinho aí sobre a importância do controle do colesterol a longo prazo, sobre essa classe de medicação. Qual que é a sua visão assim, a respeito da segurança e do benefício das medicações para o controle do colesterol? As estatinas, que são esses remédios do colesterol, são extremamente seguras. Inclusive, você é um dos maiores pesquisadores nessa área, né? Teve o privilégio de estar lá em Harvard, com um dos maiores nomes na pesquisa mundial sobre isso, e sabe, e já tem trabalhos mostrando que é seguro o uso de longo prazo. É até uma brincadeira nossa, como cardiologista, que deveria ter na caixa d'água, né? Todo mundo deveria tomar estatina, que aumenta a sobrevida. Infelizmente, essas fake news se proliferam de um jeito, né, que é difícil de ser controlada, e você rebater isso é muito complicado, né? Mas é extremamente seguro o uso das estatinas, né? Repito, deveria ter na caixa d'água, como a gente fala brincando. E outra coisa, Antônio, que eu queria forçar em relação aos jovens hoje, que está aumentando o risco de doença cardiovascular, é, infelizmente, o uso dos hormônios, né? Hoje está uma febre, o uso de testosterona, infelizmente, e isso nos envergonha, né? Nossa classe médica, alguns colegas prescrevendo isso de forma indiscriminada, só a fim de melhorar a performance, né? Eu até brinco com os pacientes, falando, não, você realmente vai usar um hormônio, você vai estar mais disposto, né? Com apetite sexual lá em cima, né? Ganhando massa muscular, emagrecendo, parece que é a maravilha, né? Melhor medicamento do mundo. Mas quem te prescreve deveria estar falando que vai aumentar seu risco de ter infarto, de ter AVC e de ter câncer. E se te explicasse isso, você teria coragem de tomar. Essa é a minha principal preocupação com esses jovens, porque eu estou extremamente preocupado com a quantidade de pessoas que estão fazendo o uso indiscriminado desses hormônios, e o que levou até um parecer do Conselho Federal de Medicina, no mês de abril, se eu não me engano, deste ano, recriminando a prescrição dessas medicações, né, para fim de melhora de performance. Perfeito. E eu acho que você chamou atenção para um ponto fundamental, que é essa preocupação, é claro, com a estética, mas os riscos relacionados à saúde, eles não são expostos aos pacientes, né? Eles veem só o lado do benefício em relação à performance e à estética, mas como você lembrou, os riscos relacionados à saúde, eles não são colocados nessa discussão quando os pacientes começam a utilizar essa medicação. Fantástico, João. Queria que você tocasse num outro ponto. Por que um jovem deve se preocupar com alimentação? O que ele deve escolher no dia a dia? O que ele deve preferir no dia a dia para ter uma dieta saudável a longo prazo e prevenir a doença cardiovascular? Antônio, eu também sempre comento isso com meus pacientes. Assim. Eu já fui no nutricionista, para dar um exemplo. Que a gente fica com aquela imagem, vou para o nutricionista, vai me dar aquela dieta chata,
que eu não vou conseguir seguir, então eu não vou. Muita gente pensa assim. E não é verdade, né? Porque tem muita coisa que a gente acha que não pode comer e pode, né, na sua quantidade adequada e vice-versa, né? Mas, no geral, é assim, evitar alimentos processados, né? O excesso de carboidrato, né? Se a gente pensar em obesidade, eu tenho um grande colega endocrinologista que ele fala, ó, é uma matemática simples, eu tenho que ingerir menos do que eu gasto para emagrecer. Independente se eu vou fazer 3 refeições ao dia, se eu vou fazer 5, se eu vou fazer jejum intermitente, eu tenho que procurar a dieta que eu me melhor adequo, né? E fazer esse balanço calórico para eu perder peso, né? Então, eu sempre recomendo no meu consultório esses pacientes, por mais que eu dou alguns conselhos, essa questão de alimentos processados, os tipos de carboidrato, alimentos com muita gordura, né? Bem enfadonho ficar falando nisso, mas eu falo assim, procure um bom nutricionista, que com certeza ele vai servir para te aconselhar, não te passar aquela dieta chata, melhorar seus hábitos alimentares. A gente sabe que um paciente, eu falo isso até para os pacientes infartados, se ele tem uma rotina saudável de alimentação no seu dia a dia, vai ser permitido, gente, ele ir num restaurante no final de semana, ir num churrasco. Isso não é proibitivo. Isso é ruim quando isso é rotina, né? Quando isso é uma exceção e você tem um hábito saudável, uma rotina saudável, isso não vai fazer mal para ninguém. Fantástico. Para a gente fechar, então, João, queria que você concluísse respondendo a essa pergunta, né, e reforçando isso, se infarto em jovens é mito ou verdade, e o que você elencaria como os 5 principais fatores que um jovem deve fazer para evitar a doença cardiovascular? É uma verdade, infarto em jovem é uma realidade, né? O jovem já tem que se preocupar com a sua saúde, idealmente a partir dos seus 20 anos de idade, consulta médica, que você já pode estar hipertenso e não sabe, é uma doença silenciosa. Você já pode ter um colesterol alto, seja familiar ou não, decorrente dos seus hábitos de vida, e isso é silencioso. Você pode estar diabético ou pré-diabetes. A gente sabe que o pré-diabético aumenta o fator de risco cardiovascular, né? E você já merece um tratamento, se faz um diagnóstico mesmo estando jovem. Evita fumar. Estresse eu acho quase impossível hoje, né, na correria das grandes cidades, mas procura melhorar sua qualidade de vida. Sempre tem um tempinho para você fazer uma atividade física, se desestressar. Quando a gente quer, a gente consegue. Então, procure seu médico, faça exames de rotina, né, e tenta seguir um estilo de vida saudável. Ótimo. João, muitíssimo obrigado. Aprendi muito hoje. Fantástico. Nós finalizamos por hoje nosso episódio do Dor em Doses, o podcast de saúde da Rede Dor. Obrigado, Dr. João Poês, cardiologista em Brasília. Venham conosco novamente na próxima semana, às 18 horas. Acompanhe as redes sociais da Rede Dor e compartilhe esse conhecimento. Abraços, até breve. Obrigado, João. Eu que agradeço, Antônio. Uma honra estar aqui com você.